Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia das cartas de Pedro. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, escreveu essas cartas, acredita-se, por volta de 62 a 64 a.C., provavelmente em Roma. O assunto principal dessas cartas é o valor da fé, o valor de perseverar mesmo mediante as provações, que eles estavam passando muitas perseguições nessa época, a igreja era muito perseguida. Fala sobre a forma de viver cristã, da busca da santidade. Em torno desses assuntos é que se tratam essas cartas. Nós vamos ler alguns versículos para que você possa entender melhor. Nós vamos começar pelo capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim, no versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por um breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, que a fé deles fosse tão firme, tão provada, que as pessoas, ao verem a fé deles, mesmo mediante as tentações, as provações que eles passavam, as perseguições, que isso resultasse em glória para Jesus. Eles iam falar, poxa vida, esse evangelho realmente tem poder, porque essas pessoas dão a própria vida por esta mensagem. Então isso levava as pessoas a refletirem mais sobre essa mensagem. E ele falava, o valor da fé deles é maior do que o valor do ouro refinado no fogo, ou seja, purificado, porque através das dificuldades e das provações que eles passavam, a fé deles era purificada e provada, né? Aí ele fala assim, no capítulo 1 ainda, versículo 9, uma coisa muito importante, que é a finalidade da fé, que é a importância da fé. Né? Então, no versículo 9 diz assim, ó, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A fé vai levar à salvação da alma. Em toda a carta ele fala sobre a brevidade das coisas da vida. Enquanto nós vivemos aqui, poucos anos que nós vivemos aqui, 80, no máximo 90 anos, esse período é muito breve mediante a eternidade que passaremos com Cristo. Então, em toda a carta ele fala, ele tem alusões a esse assunto. Porque aqui ele fala, ainda que por um breve momento estejamos passando por provações, sabemos que o que nos espera é muito maior. E a finalidade da sua fé, da sua perseverança na fé em Cristo é a salvação da sua alma, que é eterna. Depois, ele começa a falar sobre a santidade. O que é a santidade? É o viver separado para Deus no meio deste mundo cheio de pecados, cheio de paixões mundanas, cheio de confusões, de dificuldades, de briga, de inveja. Então, como viver nesse mundo? Como que o crente, o cristão, vive nesse mundo através da santidade proposta por Deus? Então, eu vou ler aqui com vocês alguns versículos para a gente ter uma ideia mais ou menos do que ele falava. Então, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim, ó, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O que ele está dizendo? Você agora, como cristão, não vai mais viver aquelas coisas que você vivia antes. O velho homem morreu. Aquelas coisas passageiras, aquelas coisas ilusórias, que pareciam doces no começo, mas que no final traz o amargo, que é a sensação momentânea de prazer do pecado, mas que depois traz consequências sérias. Então, esse modo de viver a gente deixou para trás. E aqui fala que Cristo mesmo vai nos fortalecer com a graça dele para que a gente consiga viver dessa forma. O Espírito Santo que vem habitar dentro de nós vai trazer frutos. Que frutos são esses?
são domínio próprio, paciência, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, está lá em Gálatas. Então, você vai ver que com a presença do Espírito Santo na sua vida é muito mais fácil você viver nesse mundo e falar não ao pecado. Porque você vai começar a ter a mente de Cristo, você vai começar a desejar as coisas de Deus e não mais as coisas do mundo. As coisas do mundo não vão mais fazer sentido para você, sabe? Você vai falar assim, credo, como é que eu queria fazer essas coisas antes, né? Então, muda-se realmente, a transformação vem de dentro para fora. E aqui ele está falando, já que vocês agora são de Cristo, vocês vão manifestar esse tipo de viver. E aí, por exemplo, no versículo 17, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é esse tempo da peregrinação? É o tempo que a gente está aqui na Terra, é o tempo da nossa vida. Então vamos nos portar com o temor de Deus, com obediência ao que Deus nos fala, porque é para o nosso próprio bem, para o nosso e para o dos outros, porque conforme o nosso testemunho, outras pessoas são alcançadas para Cristo. Depois, no capítulo, vamos ler o 19, vamos ler do 18, que é melhor, do 18 ao 20, diz assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos deixaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, na verdade, ele está falando assim, olha, vamos refletir o que realmente aconteceu, o que é o plano da salvação. O que foi a salvação da sua alma? Né? Cristo pagou com seu próprio sangue. Deus se tornou uma pessoa na forma de Jesus Cristo, veio aqui e morreu no nosso lugar, porque o salário do pecado era a morte, a separação eterna de Deus. E Cristo fez isso por nós e nos deu a vida eterna. E não foi uma coisa comprada por um preço qualquer, não, foi pelo próprio sangue de Deus, o sangue de Cristo. Então, ele convida aqui a refletir a importância e a profundidade da obra da salvação, para as pessoas não levarem na brincadeira, para levarem com temor do Senhor, porque isso é uma coisa muito séria. Depois, vamos ler o versículo 22, ele diz assim, ó, ainda falando sobre a santidade, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ou seja, o amor que a gente vai manifestar agora não pode ser um amor fingido. Agora eu vou ter que fazer boas obras. Agora eu vou ter que amar o próximo. Não, é uma coisa assim natural. Você vai olhar o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante, como alguém que Deus fez, como um filho de Deus amado, e você não vai querer entristecer Deus fazendo mal ao seu próximo. Então, aquilo que você necessita, que você gostaria que fosse para você mesmo, você vai desejar para o seu próximo. Então, ele está falando sobre esse amor aqui importante, não fingido, né? Que o cristão vai experimentar. Depois ele começa a falar que nós somos a casa do Espírito Santo. Através de nós, o Espírito Santo vai agir para alcançar outras pessoas. Então, vamos ler lá no capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim, ó: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele fala que nós somos como pedra, como uma pedra na qual vai ser construído um templo para que Deus possa ser adorado. Que nós vamos ser um testemunho para as outras pessoas. Nós vamos edificar a igreja, nós vamos ajudar outras pessoas a serem edificadas. Então é como se nós fôssemos um templo e nós temos que cuidar desse templo. Aqui ele diz, né? Que nós somos edificados como casa espiritual para Deus. Através de nós vai jorrar a vida de Deus através das palavras do Evangelho. Depois, no versículo 9, ele fala uma coisa muito bonita, aqui um versículo conhecido, né? Que diz quem somos nós para Deus. Diz assim, ó. Então eu estou no capítulo 2, versículo 9, tá? Para você saber.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa linda, né? Nós somos raça eleita por Deus, nós somos sacerdotes de Deus, somos uma nação santa. Santo significa separado, né? Então, quando ele fala, sejais santos porque eu sou santo, Deus é separado do mal. Né? Então, que nós sejamos santos também, separados para Deus, para o bem, para o serviço do reino. Então, nós somos uma nação santa, separada, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, para que nós possamos proclamar as virtudes, ou seja, o evangelho, o trabalho de Cristo, que nos chamou das trevas para a luz. Olha que coisa bonita e que importância nós temos para Deus. Né? Vamos lá, eu queria ler também com vocês alguns versículos, mas eu vou ler muito rapidamente, porque são muitos que ele fala aqui sobre a santidade. Meu cachorrinho achou de ficar latindo agora, mas preste atenção aqui nos versículos, amém? Capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó. Primeiro ele fala com as pessoas, né? Como que nós devemos nos portar perante as pessoas que ainda não creem em Cristo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como o de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, que as pessoas não tenham o que falar de você. Quando ele vai falar de você, ele começa a ver as suas boas obras, ele fala, essa pessoa tem alguma coisa diferente, e ele vai perceber o Espírito Santo, o Espírito de Deus em você, e isso vai começar uma transformação na vida dele. Então é assim que nós devemos nos portar, diferente dessa geração que está aí, para que as pessoas possam entender que quando nós temos Deus, nós podemos ter uma vida transformada. Depois ele fala sobre as autoridades, no 2, 13 e 14, não, de 13 até o 15, diz assim, ó, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Que nós sejamos submissos às autoridades. Nós podemos não concordar com as autoridades, nós podemos nos manifestar contra as autoridades através de movimentos, documentos, mas nós devemos respeitar. Enquanto aquela autoridade está ali, nós não devemos ser rebeldes, porque as pessoas estão nos observando. E nós, se Deus permitiu que uma autoridade estivesse ali, mesmo que ela não seja boa, ela tem algum propósito por estar ali. Então, a gente tem que obedecer, como diz aqui. E aqui ele diz assim, eu achei muito legal esse versículo 15, que ele fala assim, ó, a vontade de Deus é que pela prática do bem, conforme a gente for fazendo o que é bom, façais emudecer a ignorância dos insensatos, ou seja, o bem que nós fazemos vai fazer as pessoas ficarem caladas, vai fazer elas ficarem observando aquilo, ficarem sem resposta. Elas vêm te provocar, você responde com bondade, com carinho, com amor, e ela fica sem resposta. Ela quer alguém para brigar e não consegue, porque você não é essa pessoa, né? Então, muito interessante aqui. Depois ele fala sobre os servos, né? No 18, 21 e 23, ele fala assim, seria o capítulo 2, versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. O 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os vossos passos. No 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Né? Então, quando alguém te fizer algo, para que a gente não seja vingativo, para que a gente não faça justiça com as próprias mãos, deixe na mão do Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é o Rei da Justiça e Ele vai trazer a cada um segundo as suas obras. Depois ele fala sobre as mulheres, no 3, versículos 1 e 2 diz assim, ó, mulheres, sedes vós igualmente submissas a vosso
próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aqui o que ele está dizendo é assim, que nós sejamos, não sejamos aquela mulher, como diz lá em Provérbio, rixosa, que briga, que fica ali provocando, que fica retrucando, que fica respondendo, mas que às vezes através de uma atitude nossa, através muitas vezes de um silêncio nosso, de uma postura, o nosso cônjuge possa ser alcançado por Cristo. E mesmo que ele já conheça Cristo, que ele mude até a forma de agir em algumas situações por ver o seu comportamento. Então, olha que interessante, né? Através de você colocar o comportamento de Cristo em você, você acaba transformando as pessoas à sua volta. Depois ele fala sobre os maridos, né? No 7, capítulo 3, versículo 7, marido, vós igualmente vivei a vida como no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que interessante. Se o marido não cuida bem da sua esposa, se o marido é infiel, como dizem outras passagens aqui, as orações dele vão ser interrompidas. Deus não ouve as orações porque ele se manifestou infiel. Lá em Malaquias fala sobre isso em alguns trechos do Velho Testamento, que se o marido não trata a esposa dignamente, as suas orações não são respondidas. Olha que interessante, né? Depois, no geral, ele fala no 11 e no 12, assim, ó, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, falando sobre toda essa parte da santidade. Depois ele fala sobre as provações no capítulo 4. Vamos ler lá o 12 e o 13. Amados, olha o que ele fala aqui. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Não estranhe se vierem dificuldades, provações. Não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, porque através dessa prova nós vamos ser aprovados e vamos estar alegres, porque assim como o mundo resistiu a Cristo, ele está resistindo a nós. Significa que nós estamos fazendo alguma diferença. Depois, ele fala também sobre os ministros, né? Como que os ministros deveriam se portar ainda nessa questão da santidade. O capítulo 5, versículos 2 e 3 diz assim, ó, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ou seja, que não seja feito por obrigação, que não seja feito por ganância e que não seja feito como dominação, como poder, mas sim que nós sejamos um exemplo para esse rebanho, que nós façamos por amor a Cristo. Ele fala também sobre os jovens, vamos ler lá no capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Isso também está escrito lá em Provérbios, no capítulo 3. Deus não gosta da soberba. Deus vai humilhar aqueles que andam em soberba, mas ele vai exaltar aqueles que são humildes, que têm noção de quem são, para que estão aqui e que não são melhores do que ninguém, apenas são instrumentos de Deus para que possamos levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Amém? Ele fala também uma coisa importante aqui sobre uma informação sobre o diabo, que está no capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar.
Em todo tempo o diabo está esperando uma brecha. Por quê? A obra dele é destruir a obra de Deus. Então, se você está sendo um veículo, um canal para a obra de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai procurar sempre em você uma brecha para fazer você cair. E assim o reino dele prospera e o reino de Deus não. Então, aqui tomar cuidado, porque o diabo está sempre ao derredor. Não ao redor, porque ao nosso redor temos anjos de Deus para nos protegerem, mas ao nosso derredor existe Satanás e seus demônios procurando a nossa queda. Então vamos estar sempre vigilantes e em oração. Depois ele fala algumas palavras finais. E aí nós vamos para a segunda carta de Pedro, né? Que também foi por volta desse período aí. Provavelmente a primeira foi em 62 e a segunda em 64, depois de Cristo, né? Então ele fala aqui no comecinho da segunda carta que nós temos um desenvolvimento de algumas características quando nós estamos realmente no caminho certo com Cristo. Então ele fala, se você for ler o capítulo 1, são vários versículos, depois você dá uma olhada, senão vai ficar muito comprido, mas ele fala sobre algumas coisas. Por exemplo, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, piedade, fraternidade, amor. Isso são coisas que são desenvolvidas na nossa vida cristã. E ele fala numa sequência bem interessante, como se isso fosse sendo desenvolvido conforme nós buscamos a Deus. Por exemplo, você tem fé, você acredita nessas palavras do Evangelho, você ouviu falar sobre Jesus e você crê. Essa fé vai gerar em você virtude, vai começar a ter frutos dessa fé que você teve. Essa virtude vai te levar a você querer buscar cada vez mais conhecimento de Deus, então vai aumentando o conhecimento. Esse conhecimento vai fazer você ter mais domínio próprio, vai saber como falar, quando falar, como agir. Esse domínio próprio vai fazer com que você seja perseverante, você sabendo que você quer chegar naquele ponto onde Deus quer te levar, no seu objetivo, no seu propósito de vida. Essa perseverança de seguir a Deus, seguir os seus princípios e honrar o seu reino, vai fazer com que você olhe para as pessoas com piedade, né? E veja que, assim como você falha e você erra, as pessoas também erram. Você vai começar a entender as pessoas, vai levar a fraternidade, vai começar a ajudar essas pessoas que você então começou a entender até o ponto de você amá-las como Cristo amou. Então, não são só coisas assim que ele jogou, é uma sequência de coisas que acontece quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e nós vamos desenvolvendo essas características. Aí ele fala de uma coisa, ele fala sobre a sua possível morte, que já esteja próxima aqui. No capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz assim, ó: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, o meu corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, ele já estava entendendo que o seu tempo estava acabando. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ou seja, ele deixou essas cartas para deixar bem firme para as pessoas que um dia lessem, assim como nós estamos lendo hoje, a verdade de Cristo. Ele foi testemunha ocular, ele esteve com Jesus e ele está falando aqui o que é a verdade do Evangelho. Aí depois, quer ver no 16 aqui, que eu falei para vocês, né? Ó, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, ou seja, histórias engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos, nós quem? Os apóstolos, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aí ele fala que, assim como nós ouvimos a voz de Deus quando estava lá no monte, que Jesus se transfigura, nós ouvimos a voz de Deus falando com Jesus. Eles viram coisas impressionantes. Ele está falando, esse que viu essas coisas está falando isso para vocês. Não é alguém que inventou uma história, não é uma filosofia, não é uma coisa assim, um achismo, não. São coisas que eles viram e eles testemunharam. Ele fala também sobre os falsos mestres, né? O capítulo 2 ele vai falar sobre isso. Por exemplo, no versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E no 17, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Então ele está falando que vai haver agora, no início da formação da igreja e depois, sempre vai haver falsos profetas, pessoas querendo deturpar a palavra de Deus, tentando levar as pessoas para outras filosofias, outros caminhos, né? E o inimigo usando isso, usando essas pessoas, a própria distorção que o catolicismo teve ao longo do tempo levou a ensinamentos muito errados. Depois, aí, quando teve a reforma, se viu ali os pontos que estavam errados e foi resgatado ali o que é o verdadeiro ensinamento da Bíblia, e não só isso, como várias outras seitas, heresias e coisas que estavam tentando desviá-los. Mas se eles conhecessem a verdadeira palavra de Deus, assim como eles estavam ensinando ali puramente as suas verdades, eles iam saber identificar quando fossem coisas que estivessem falando contra o Evangelho e a verdade de Cristo. Depois, ele fala no capítulo 2, versículo 21, que é melhor que a gente nem tenha conhecido a Jesus do que a gente conhecer e largar. Porque aí a gente experimentou da graça salvadora de Cristo e depois deixou, né? Então ele está falando assim, ó, no 21, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. Né? É como se a porca voltasse, como ele fala aqui, a se revolver na lama. Né? Às vezes uma pessoa se desvia de Deus, depois volta novamente, né? Se arrepende, mas aqui ele está falando de pessoas que experimentaram Cristo e falam, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero evangelho, não quero Cristo, não quero acreditar nessa coisa de salvação de alma, e muda os caminhos, muda de religião, muda de crença, né? Então é melhor que nem tivesse conhecido, porque você renegou. O ignorante, ele não sabe, ele não quer porque ele nem sabe o que é. Agora, você saber quem é Jesus, o que ele fez por você, você negar, isso é muito sério, né? Aí depois, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele fala, para nós não acharmos que fala sobre a vinda do Senhor, ele está falando sobre o dia do Senhor, os dias finais, o julgamento de Deus. E tinha pessoas que falavam assim, imagina, isso nunca vai acontecer, está demorando demais. Imagina, naquela época, 64 depois de Cristo, eles já achavam que estava demorando. Imagina a gente agora, 2025, né? Mas o que ele estava falando é assim, vocês não considerem como demorada a promessa de Deus, porque ela vai se cumprir. O tempo determinado vem do Senhor. Então ele está falando aqui, ó, no 8, né? 3, 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns... Oi, meu amor. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, ou seja, às vezes Deus demora, mas ele tem os objetivos dele, mas que esse dia vai acontecer, vai. Porque todas as profecias que foram feitas se cumpriram até hoje. E agora nós estamos vendo uma chuva de promessas, de profecias se cumprindo sobre o final dos tempos. Agora nós estamos realmente muito próximos, né? Então aqui ele fala, toma cuidado porque o Senhor sabe o tempo correto de cada coisa, né? Deixa eu ver aqui. E aí ele vai falar algumas coisas sobre a vinda do Senhor, depois você lê o capítulo 3 inteiro, ele fala sobre a ardente prova do final, do fogo, que os céus serão incendiados, que os elementos se abrasarão, que tem a ver também com coisas que João fala, né, sobre cometas, bombas, explosões, incêndios, muitas coisas, tanto naturais
quanto humanas, quanto celestiais, coisas vão acontecer no final dos tempos, e nós vamos comentar melhor depois, quando nós falarmos do livro de Apocalipse. Mas aqui ele está dando uma prévia sobre nós prestarmos atenção e aguardarmos a Cristo na postura de santificação, porque nós não sabemos o dia que ele virá. Depois ele fala algumas palavras finais, né, de que sempre deveremos estar buscando a Cristo e seguindo e esperando o dia que ele voltará. Então, resumindo, as cartas de Pedro estão aí para fortalecer a nossa fé, para nos dar ânimo, mesmo diante de perseguições, para nos ensinar a estarmos sempre procurando nos santificar, nos separar para Deus cada dia mais, porque em algum momento ele voltará. E nesse momento nós temos que estar preparados. Amém, queridos? Que você possa ter aproveitado, você leia agora, essas cartas são curtinhas, você lê rapidamente, aí você já vai ler com um entendimento diferente. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, e até o nosso próximo programa, que nós vamos estar falando sobre as cartas de João. Vamos embora? Deus abençoe, queridos. Até mais. Tchau, tchau.